Muito bom dia, boa tarde, boa noite a quem é de boa noite. Este é o Washington Fora de Horas desta segunda-feira, dia 28 de junho. Eu sou a Mayra de La Salette e apresento-vos o programa a partir deste meu estúdio improvisado. Ainda estamos em casa, pelo menos para alguns programas, devido naturalmente à Covid-19. Por isso, dou-vos as boas-vindas aqui ao estúdio improvisado que eu tenho para apresentar este programa. Vou começar por dizer que hoje vale a pena lembrar que é um dia que marca também o Dia das Micro, Pequenas e Médias Empresas. O dia, aliás, foi instituído a 27 de junho pela Assembleia Geral das Nações Unidas, mas hoje ainda há eventos a continuar virtualmente para marcar este dia. E este dia foi criado para aumentar a consciência pública sobre a contribuição das micro, pequenas e médias empresas para o desenvolvimento sustentável e a economia global. Portanto, o meu grande bem-aja para todos aqueles que têm uma pequena empresa, média ou microempresa e que por isso contribui para o bem-estar económico da sua comunidade e, naturalmente, como isto é tudo um efeito borboleta para a economia global. E o tema deste ano é MPME 2021, a chave para uma recuperação inclusiva e sustentável. Portanto, desde o dia 25 até hoje, a ONU esteve a sediar eventos para explorar como as pequenas e médias empresas e as micro também, como espinha dorsal das economias, podem ser equipadas para garantir uma recuperação pós-Covid-19 equitativa e sustentável. Para quem está a pensar ou tem uma empresa deste género, micro, pequena ou média empresa, eu convido a visitarem o site da ONU para mais insights, não é? Mais coisas interessantes que possam ensinar ou confirmar aquilo que está a fazer como o caminho certo para o sucesso da sua empresa. Nos principais títulos de hoje temos que em Moçambique, a SADC debate detalhes da força a enviar a Cabo Delgado. Em Angola, a UNITA expulsa militante por críticas. E no Brasil, termina a caça ao homem que durou 20 dias. Na Guiné-Bissau, a greve na função pública continua e aqui, em relação aos Estados Unidos, houve ataques contra instalações de milícias pró-Irão. Temos mais, mas eu destaquei estes títulos. Antes de continuar, eu vou convidar a todos a partilhar o nosso programa e começar por dizer outra vez a quem é novo no Washington Fora de Horas que o meu ecrã, o meu computador, o meu teleponto, a câmara, está tudo na mesma máquina e que por isso quando eu clico em coisas, a imagem mexe. Portanto, eu vou tentar ser o mais suave possível ao fazer isto, mas lembro que é isso que está a passar aqui. Vou então partilhar o programa, como eu peço sempre, partilho e agora vou ver quem é que está ligado a nós antes de continuar com o desenvolvimento das notícias. Mamad Iqbal Dawood, o nosso Washington foradense mais assíduo, eu tenho quase a certeza que ele é o mais assíduo aqui do programa, desde que começamos. Mamad, se puder dizer desde quando é que nos assiste, para que tenham aqui ideia de como este programa tem corrido o mundo. Acho que o Mamá deve nos assistir deve ter começado a assistir-nos antes de nós irmos para os estúdios e termos todos aqueles efeitos especiais. Portanto, quando começamos com um telefonezinho,
depois passamos para os estúdios e agora estamos outra vez aqui um bocado num sistema um bocadinho mais, menos modernizado, vamos dizer assim, mas sempre a pensar no melhor para o nosso espectador e a dar as notícias atuais. Etienne Gomes Domingos fala-nos de Voronezh, na Rússia, e o Etienne tem participado muito no Angola Saúde em Foco. Eu tenho visto, obrigada Etienne. Neymar da Silva Puna, grande Lázaro, diz ele, e ele refere-se a este homem que estava em fuga no Brasil. Silas de Souza Silveira fala do povoado Piaus, no município da Graça Aranha, isto é no Maranhão, no Brasil. Eu nunca estive no Maranhão, mas eu já vi fotos e vídeos lindíssimos do Maranhão. O Etienne já comenta aqui a notícia que eu ainda não li da Guiné-Bissau, e o Mateus Quissek está em Angola. Temos também Nati Teixeira Correia a partir de Cabo Verde. Também temos notícias de Cabo Verde. Vamos então já ao que nos traz ao nosso programa neste dia 28 de junho. Vamos começar com Moçambique. O Conselho de Ministros da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a SADC, reúne-se hoje virtualmente para apreciar o orçamento para o destacamento da força em estado de alerta da SADC, que visa apoiar Moçambique na luta contra os insurgentes em Cabo Delgado. Na sexta-feira passada, o presidente Filipe Nyusi disse que os países devem confirmar e ratificar a sua participação na força, tanto do ponto de vista financeiro como de recursos humanos. E como se pode ler na nossa página em www.voaportugues.com, o governo do Ruanda revelou ter planos para o envio de tropas para Moçambique. A informação foi confirmada à agência de notícias Bloomberg pelo porta-voz das Forças de Defesa do Ruanda, Ronald Riwavanga, que acrescentou que os planos não estão concluídos. O governo de Moçambique não confirmou a informação. Devo dizer também que este é o artigo mais lido neste momento na nossa página de notícias, pelo que eu vou até deixar aqui o link para quando o nosso programa terminar, possam então ler mais detalhes sobre esta notícia do envio de forças do Ruanda para Cabo Delgado. Vamos continuar ainda com Moçambique. Vamos falar aqui do MDM, o terceiro partido com assento do Parlamento, arrancou o processo de eleição do seu presidente depois da morte do líder e fundador Davis Simango em fevereiro deste ano. Silvério Rongoane é o primeiro militante do MDM a manifestar publicamente o desejo de assumir a presidência do partido. Evaristo Novella, membro do Conselho Nacional do MDM, diz que Rongoane, que é deputado, tem a sua candidatura suportada pelos membros do partido a nível da província de Maputo. As eleições à presidência do MDM vão ter lugar entre os dias 3 e 5 de dezembro, durante o primeiro Congresso Extraordinário do partido, a ter lugar na cidade da Beira, província de Sofala. O partido é liderado atualmente pelo secretário-geral José Domingos. Antes de irmos até Angola, ver quem é que se ligou a nós. Entretanto, eu já vejo aqui imensa gente. Temos o Domingos Fedias Julai, que é outro Washington foradense assíduo, e ele diz que em Moçambique estamos a trilhar no meio das nossas alegrias, peripécias e vicissitudes, com uma esperança de um dia sem paz, sem corrupção. Eu acho que ele quis dizer um dia de paz. Aliás, sem corrupção e sem pobreza. E ele pergunta como é que está a jornada aqui, Domingos. A jornada está a correr bem, especialmente quando se começa assim com os nossos espectadores tão interativos como estão a ser hoje. Sebastião Domingos Simão, temos aqui 2 domingos hoje e é segunda-feira, hein? Ele diz: bom dia companheiro, já estou ligado ao programa Voa a partir de Lisboa. Ele deseja paz ao mundo inteiro, basta de sangue, boa segunda-feira abençoada e bem-haja, e aqui vamos. É isso mesmo, vamos então continuar, eu ainda tenho outras mensagens para ler, já lá vou. Vamos primeiro
ao desenvolvimento das notícias. Em Angola, o tráfico ilícito de drogas na província da Huila, descrito como preocupante pelas autoridades policiais, desperta a atenção e a Associação Cívica alerta para os altos níveis de consumo entre a juventude e com destaque na camada feminina. 15 cidadãos envolvidos no tráfico de drogas pesadas, como a cocaína, já foram detidos na região em 2021, no âmbito das operações de prevenção e combate ao tráfico ilícito de drogas. Dada a complexidade e natureza do assunto, Alfredo Chitanda, do Comando Provincial da Polícia Nacional, admite que não tem sido fácil combater o narcotráfico, porque os traficantes, mesmo nos estabelecimentos penitenciários, não param de motivar e dirigir o tráfico de drogas, diz o oficial Alfredo Chitanda. O responsável do Centro de Desintoxicação e especialista em toxicologia, André Neto, descreve o atual momento de sombrio e defende uma nova abordagem ao combate às drogas. Ele diz que o método tradicional até hoje praticado deu mostras que são mais os jovens que vão para a droga do que aquelas pessoas que saem dela. Portanto, nós temos uma reportagem alargada na nossa emissão da rádio sobre este assunto. Ainda sobre Angola, o partido UNITA, através do seu Conselho Nacional de Jurisdição e Auditoria, expulsou o antigo dirigente da Jura e comissário à CNE, Mateus Gaspar Luamba Monteiro, por alegadamente difundir via Facebook informações insultuosas e ofensivas, num total desrespeito à direção do partido e dos seus dirigentes. Isto é uma citação do Conselho Nacional de Jurisdição e Auditoria da UNITA. O despacho número 1/21 do Conselho Nacional de Jurisdição e Auditoria da UNITA diz que a expulsão surge depois de várias tentativas feitas deste órgão de jurisdição em procurar dialogar com o militante de todas as formas e que se recusava a receber as notificações, a atender telefonemas, em que era aconselhado a parar de publicar tais informações enquanto decorria o processo disciplinar denominado caso Luamba. Entretanto, o presidente do grupo parlamentar da UNITA apresentou hoje no Parlamento um projeto de lei sobre a liberdade de reunião e de manifestação que visa revogar a lei vigente por ser inconstitucional, diz o grupo parlamentar, e para que haja então a salvaguarda da integridade dos cidadãos. Em conferência de imprensa, Liberty Chiaka disse que, apesar da Constituição da República de Angola estabelecer que os cidadãos são livres para se reunirem e se manifestarem sem impedimentos, sem armas e sem precisar de qualquer autorização, existe desde 1991 uma lei que diz o contrário. O projeto de lei da UNITA visa clarificar conceitos para eliminar as incompreensões, estabelecer limites para remover temores, disciplinar comportamentos para evitar abusos e estabelecer regras claras e a observar por todos. Segundo o Liberty Chiaka, este projeto de lei é pelos manifestantes, é pela polícia e é pelos contra-manifestantes. Na prática, diz ele, mesmo com a paz, o governo continuou a restringir de facto as liberdades e os direitos dos cidadãos. Nós também vamos ter uma reportagem alargada na nossa emissão sobre esta proposta que a UNITA colocou hoje no Parlamento. Na Guiné-Bissau, a União Nacional dos Trabalhadores da Guiné-Bissau, o UNTG, iniciou hoje mais um mês de greve para reivindicar o cumprimento do memorando de entendimento assinado com o governo e o aumento do salário mínimo nacional. A UNTG, que já esteve em greve durante o mês de março, continua a exigir do governo respostas às exigências dos trabalhadores e a criticar o aumento dos impostos que vão prejudicar o poder de compra da população. Assim entende a UNTG. Ainda na Guiné-Bissau, as autoridades começaram a aplicar a segunda dose da vacina contra a Covid-19 a mais de 11 mil pessoas.
A alta comissária para a luta contra a Covid-19, a doutora Magda Rubalo, disse à Voz da América que esta fase abrange apenas as pessoas que receberam a primeira dose no mês de abril, precisando, por outro lado, que todas as que a tomaram a partir de maio terão de esperar. Magda Rubalo reconhece alguma resistência de algumas pessoas em tomar as vacinas contra a Covid-19 e, para enfrentar essa realidade, ela diz que as autoridades vão apostar na sensibilização dos líderes religiosos e tradicionais, assim como nos meios de comunicação. Até hoje, o vírus causou a morte a 69 pessoas na Guiné-Bissau e o país registrou 3.846 casos. Refira-se que em Cabo Verde começa hoje a aplicar-se também a segunda dose da vacina, cujo prazo inicial de 3 meses entre as duas doses foi reduzido para 2 meses, devido principalmente a preocupações com a variante Delta. Antes de eu continuar, vamos continuar com Cabo Verde, aliás, mas antes disso vamos ler mais mensagens que nos chegaram. Entretanto, temos um Telais Adelino Vinho, fala-nos de Climane, em Moçambique. Temos Amadou Laminé Conté, na Guiné-Bissau. Temos Sami GC, Beira, Sofala. O Léo Andoléo, que é o nosso colega, também já está ligado a nós. Zain Nhamadjo, a partir do Senegal, ele está precisamente em Dakar. E Sisu Machava, boa tarde, Washington fora de horas, diretamente da cidade das Acácias, Maputo. Sisu, eu tenho que lhe dizer que Maputo partilha esse título com uma outra cidade em África. Convido-lhe aqui ao desafio a adivinhar que cidade é essa. Uma pista, também é uma cidade em que se fala português. Eu acho que assim fica mais fácil. Mas pode ser que o Sisu nem precisasse dessa pista. O Etienne Gomes dizia que, relativamente à situação da Guiné-Bissau, o governo deve optar por diálogo com a Central Sindical dos Trabalhadores da Guiné-Bissau, porque senão a Guiné-Bissau é quem sai a perder. As greves causam, de facto, alguns constrangimentos e é por isso que elas são feitas e é por isso que é necessário negociar. Então, em Cabo Verde, a Presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania apontou hoje a necessidade de o país ter políticas sociais inclusivas e respeitadoras da diversidade humana, contribuindo para a promoção dos direitos humanos da comunidade LGBTI. Em declarações, aliás, à imprensa, à margem da abertura do seminário Cidadania e Direitos LGBTI, que corresponde a lésbicas, gays, bissexuais e transgênero e intersexo, que decorre na cidade da Praia, Zaida Freitas disse ou sublinhou a relevância de promover os direitos dessa comunidade, garantindo o exercício pleno da sua cidadania. Entretanto, o Ministro da Família e Inclusão Social, Fernando Elísio Freire, disse ser preciso acreditar que Cabo Verde é um país de homens e mulheres livres e frisou a importância de uma luta constante nesse sentido, pois a Constituição da República assegura a liberdade dos cidadãos. Agora, para os nossos internautas que nos estão a assistir a partir do Brasil, é exatamente ao Brasil que nós vamos, onde terminou a caça ao homem, que durou 20 dias. E após 20 dias de uma mega operação, com mais de 270 polícias, cães farejadores e muito equipamento, a polícia brasileira deteve Lázaro Barbosa, condenado por assassinatos e estupros. Ele é também acusado da morte de 4 pessoas de uma família no Distrito Federal e de um guarda de uma propriedade em Goiás. O anúncio foi feito pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado, em vídeo, acrescentando que Goiás não é a Disney. E ele não disse como Lázaro Barbosa foi preso. As buscas começaram no dia 9 de junho, após Lázaro Barbosa ter morto uma família de 4 pessoas.
Drones, helicópteros, rádios e até um caminhão com uma plataforma de observação elevada de videomonitoria ajudaram nas operações. Cães farejadores também atuaram na caça a Lázaro. Durante a perseguição, Lázaro invadiu pelo menos 11 propriedades, trocou tiros e baleou moradores, 2 polícias militares e um oficial da Força Aérea Brasileira. Portanto, foram dias de longa batalha para apanhar Lázaro Barbosa no Brasil. Antes de continuarmos com as notícias, dar aqui também um olá, um bom dia, boa tarde a Luís de Francis, que nos assiste a partir de Luanda. Temos Nati Teixeira Correia, que deseja bom trabalho, e eu desejo o mesmo a Nati também. Temos Eduardo Calane, diz alô voa, aqui escutando de Maputo, muito obrigada. Vítor Costa também está em Moçambique, ele fala-nos de Inhambane. E João Fernando Diogo Pessoa, salut, ele fala-nos a partir de Luanda e sauda o mundo. Clarindo Mariano, boa tarde da Dinamarca. Nós não costumamos ter muita gente da Dinamarca, pelo menos à segunda-feira eu não costumo ter espectadores da Dinamarca, mas quem sabe os meus outros colegas que apresentam durante a semana têm, portanto, este meu entusiasmo. Cecínio Fernando, Quelimane, pessoas, lugares e sabores, é assim mesmo, diretamente ligado. E temos também Isaac Francisco, ele fala-nos de Luanda também. Muito obrigada pela companhia, eu espero que estejam todos a ter uma ótima segunda-feira, que seja um bom sinal de início de semana com muito boa energia. Vamos então ao desenvolvimento de mais notícias. Os Estados Unidos lançaram na noite deste domingo, dia 27, horário de Washington, ataques aéreos a instalações de armas no Iraque e na Síria controladas por milícias Kataib Hezbollah e Kataib Said al-Shuad, apoiadas pelo governo do Irão. Em comunicado, o Ministério de Defesa confirmou o ataque, que visou proteger funcionários americanos, mas não informou se alguém foi morto ou ferido. No comunicado pode ler-se, e eu cito: conforme demonstrado pelos ataques desta noite, o presidente Biden deixou claro que agirá para proteger o pessoal dos Estados Unidos da América. Fim de citação. Este foi o segundo ataque ordenado pelo presidente Joe Biden desde que assumiu o cargo há 5 meses. Em fevereiro, ele autorizou um ataque limitado na Síria em resposta a ataques de rockets no Iraque. E em Roma, o secretário de Estado americano congratulou-se hoje com o combate contra o Estado Islâmico, mas avisou que ainda há cerca de 10.000 combatentes do grupo terrorista no Iraque e na Síria. Anthony Blinken fez esta afirmação na abertura de uma conferência de ministros dos negócios estrangeiros da coligação que luta contra o Estado Islâmico e na qual estão presentes representantes de Moçambique, Gana e Burkina Faso. O chefe da diplomacia italiana, Luigi Di Maio, propôs a criação de um grupo de trabalho para concertar esforços em África, onde o terrorismo e o Estado Islâmico começam a ganhar terreno. E ainda em relação aos Estados Unidos, proprietários de apartamentos do prédio que se está a desmoronar à beira-mar na Flórida estavam há poucos dias de começar a pagar por mais de 9 milhões de dólares em grandes reparos que foram recomendados 3 anos atrás. A estimativa do custo para 2018 da Morabito Consultants foi divulgada pela Câmara Municipal de Surfside, a cidade que pertence ao condado de Miami Beach. O documento separado da empresa divulgado anteriormente mostra que um deck da piscina no andar térreo do edifício estava apoiado numa laje de cimento que tinha grandes danos estruturais e precisava ser amplamente reparada. Esse relatório também revelou fissuras e estilhaços abundantes de colunas, vigas e paredes de cimento no estacionamento. Pelo menos 9 pessoas morreram no colapso parcial deste prédio na quinta-feira de madrugada. Mais de 150 pessoas continuam desaparecidas. Antes de continuarmos com as nossas notícias, vamos ainda falar do Congo Democrático, vamos também falar da África do Sul,
Covid-19 e também Jacob Zuma, mas antes disso, ver quem é que se ligou a nós entretanto. Eduardo Calane: ansiamos pela paz em Moçambique, pois estamos em guerras com alguns interregnos desde setembro de 1964. Apolónio Nanama: ele fala-nos de Luanda, em Angola, e diz que a situação da expulsão dos militantes da UNITA é que militantes não estão preocupados com a situação da vida do povo angolano, diz Apolónio Nanama. E ele continua: e muitos estão a ser comprados, aliás, pelos malfeitores. Eles querem combater a corrupção, mas os corruptos são mesmo eles do PT. Portanto, o PT, eu não sei o que é que ele quer dizer com PT, mas ele diz então que estes militantes não estão preocupados com a situação do povo angolano. Fred Mau do Jau fala-nos de Angola e ele diz progresso, portanto é um bom voto para começar a semana. Narciso Miguel, a partir da província de Cabo Delgado, ou melhor, peço desculpa, ele diz: boa tarde, voa. A província de Cabo Delgado vive momentos de agitação no distrito de Monte Poês, envolvendo o chefe da brigada de PT e mototaxistas. Portanto, mais uma vez, PT, eu tenho que perguntar o que é que estes dois internautas querem dizer com PT. Silvano Sanhengana fala-nos de Luanda. Salésio Martins fala-nos a partir de Moeda, Cabo Delgado, Moçambique. O Isaac Francisco continua: a outra cidade africana com o nome de Cidade das Acácias Rubras situa-se em Angola, província de Benguela. É a cidade de Benguela, sim senhora, é isso mesmo. Portanto, bom desafio, muito obrigada por participar. Silas de Sousa Silveira: terminou a fuga do psicopata Lázaro, foi morto pela polícia no estado de Goiás, diz ele. Estou falando aqui do povoado de Piaus, no Maranhão, Brasil. Obrigada, Silas, por se conectar a nós. Henrique Manuel: essa informação está a passar em alguns meios de comunicação social, aí mesmo no Brasil. E o Mauro Pedro Sebastião Tássio fala-nos de Luanda, diz boa tarde. E Etienne Domingos diz: PT pode ser polícia de trânsito. Ora, aí está, exatamente. Naquele comentário do nosso amigo de Moçambique, PT faz sentido porque a polícia de trânsito faz sentido porque é estes problemas que estão a ter com os mototaxistas. Na mensagem do nosso internauta de Angola, não sei se será o mesmo em relação à corrupção, mas eu convido então os nossos internautas a esclarecerem. Vamos continuar, vamos até a África do Sul. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, reinstituiu domingo, portanto ontem, restrições durante 2 semanas para combater um surto da variante Delta altamente contagiosa. O país enfrenta um ressurgimento maciço de infecções, disse o presidente num discurso televisivo à nação. Ramaphosa proibiu todas as reuniões e ordenou também a proibição de venda de álcool. A África do Sul conta agora com quase 2 milhões de casos de coronavírus e o número de mortes por Covid-19 é de perto de 60 mil. Autoridades sanitárias em todo o mundo estão alarmadas com a rápida propagação da variante Delta, que, segundo a OMS, está presente em pelo menos 85 países. E ainda na África do Sul, o Tribunal Superior disse que vai decidir na terça-feira, portanto amanhã, se o ex-presidente Jacob Zuma é culpado de desprezo pelo tribunal por se recusar a comparecer perante um painel de corrupção. Zuma, obrigado a demitir-se em 2018 por escândalos de corrupção, rejeitou uma ordem do Tribunal Constitucional em janeiro para depor perante os investigadores. Zuma, de 79 anos, é acusado de permitir a pilhagem dos cofres do Estado durante a sua presidência de quase 9 anos. Foi o próprio Zuma, sob pressão do escândalo, que instaurou o inquérito pouco antes de ser destituído pelo Congresso Nacional Africano, o ANC, no poder. Mas Zuma só testemunhou uma vez em julho de 2019, antes de encenar uma greve de dias mais tarde e acusar o presidente da Comissão e vice-chefe de Justiça, Raymond Zondo, de parcialidade.
Desde então, Jacob Zuma tem ignorado vários convites para reaparecer, citando razões médicas e preparativos para outro julgamento por corrupção. A maioria das transgressões investigadas pela Comissão envolvem 3 irmãos de uma rica família empresarial indiana, os Guptas, que ganharam contratos lucrativos com o governo e que alegadamente até podiam escolher ministros do gabinete. Vamos até a Somália, onde os jihadistas do Al-Shabaab mataram pelo menos 12 pessoas no domingo em ataque a uma cidade e base militar no centro da Somália, a 700 km da capital Mogadishu, disseram o exército e as autoridades locais. O Al-Shabaab, ligado à Al-Qaeda, confirmou o ataque e alegou que 34 soldados na base militar tinham sido mortos. Também no domingo, mais a norte, no estado de Puntland, as autoridades anunciaram que tinham executado 21 membros do Al-Shabaab, a maior execução de sempre levada a cabo na Somália. O coronel Mumin Abdi Shire, comandante da região de Mudug, em Puntland, disse que tinham sido condenados por um tribunal militar local. E pelo menos 15 pessoas foram queimadas vivas ou mortas a tiro num ataque no centro do Burundi, aliás, depois de homens armados terem bloqueado uma estrada e começado a matar viajantes, para além de regarem 2 autocarros e incendiarem com passageiros dentro, disseram fontes de segurança e uma testemunha ocular citada pela AFP. Estes ataques não são incomuns, esta emboscada é semelhante a outros ataques que aconteceram anteriormente. Vamos agora aos nossos anúncios e também aqui à menção dos trendings. Eu não tenho muito mais tempo, tenho talvez 1 minuto se tanto, eu vou aqui só lembrar que a Angola Saúde em Foco todas as semanas, todos podem participar. Saúde é muito importante para toda a gente, não é só não é limitada, portanto podem participar no nosso programa Angola Saúde em Foco. Convidem os vossos amigos e familiares que tenham dúvidas, por exemplo, em cada tema. Todas as semanas nós temos um tema diferente, e convidem-nos também a participar. Esta semana vai ser sobre planeamento familiar, formas de acesso à informação, importância do planeamento familiar, que não se limita a métodos de contracepção, mas é muito mais abrangente no que toca à saúde feminina. Portanto, nós convidamos toda a gente a participar. Se têm dúvidas, se têm comentários, sugestões sobre o planeamento familiar, por favor, envie uma mensagem para nós, que pode ser por escrito, pode ser por vídeo, pode ser por áudio, através do nosso WhatsApp. É +1 202 251 9466. Também podem se inscrever para participar em direto. Para se inscreverem, podem enviar tanto uma mensagem pelo WhatsApp, como podem enviar uma mensagem para os nossos números locais. E os nossos números locais eu vou colocar no comentário, mas são +244 932 348 698 ou +244 993 255 911. Muito obrigada pela companhia hoje. Eu vou então partilhar esta informação. Estou já mesmo em modo de despedida e está aqui a informação sobre o Angola Saúde em Foco desta semana. Eu tenho aqui o Ciso Machava, diz que gostou do desafio. A outra cidade africana que partilha com Maputo a alcunha de Cidade das Acácias, parece que é uma cidade angolana chamada Benguela, e ele diz que creio que tenha acertado. Acertou, sim senhora, e eu para a semana arranjarei outro desafio, quem sabe outras cidades que partilham alcunhas ou que tenham coisas em comum. Podemos até usar aqui o nosso globo se for necessário, e vamos então fazer deste nosso dia um dia fantástico, e fazer da nossa semana uma semana melhor ainda. Mais uma dica:
Se não viram o programa da semana passada de saúde, pois bem, aproveitem agora, vejam como é que funciona e participem todas as semanas. Nós contamos convosco. Uma boa continuação mais uma vez, votos de uma semana fantástica, continuem connosco, nós estamos em www.voaportugues.com.